Ô, gente, vocês conhecem a história da primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Então, vem comigo, porque eu vou contar essa história para vocês agora. Mas, não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar um like e ativar o sininho, hein? E então vamos começar a nossa história sobre a primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Uma vez, Jesus tinha 12 apóstolos, certo? Mas só que naquela época, quando Jesus estava com discípulos, Jesus estava com 4 discípulos, mas Jesus tinha 12 discípulos. E então, os discípulos de Jesus, os apóstolos, se juntaram a Jesus. E então Jesus disse: vinde vós aqui, à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco. E então os apóstolos e Jesus foram para o barco e eles ficavam andando de barco até chegar ao lugar deserto. Mas só que a multidão viu-os partir e muitos conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximando-se deles, e Jesus saindo e viu uma grande multidão. Jesus viu uma grande multidão. Ele achou que aquela multidão fosse que nem uma ovelha. Jesus teve compaixão da multidão, porque era como ovelhas. Era como ovelhas que não tem pastor. E Jesus começou a ensinar sobre a Bíblia. Jesus começou a ensinar tudo. Ele curou as pessoas que estavam doentes, enfermidades. E então os discípulos de Jesus se aproximaram de Jesus e disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito agitando. E então Jesus respondeu. Jesus lhe disse: dai-lhes vós de comer. E então Jesus perguntou: quantos pães tendes de ver? E então, sabendo, os discípulos disseram: 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. E então havia um homem chamado André. Ele era apóstolo de Jesus. Ele encontrou um menino que estava com
com 5 pães e 2 peixinhos no cesto. E então Jesus pegou aquele cesto com os 5 pães e 2 peixes e ele orou e ele olhou para o céu. E então, depois disso, algo totalmente inesperado aconteceu. Apareceu 12 cestos com 5 pães e 2 peixinhos. Que milagre! Jesus olhou para o céu com 5 pães e 2 peixes no cesto e apareceu um montão de cesto com 5 pães e 2 peixes. Caramba! Lá tinha uma grande multidão quando Jesus deu os 5 pães e 2 peixinhos para a multidão. Tinha muitas pessoas, tinha quase 5.000 homens. Eu acho que não tinha mulheres e por isso tinha quase 5.000 homens. 5.000 homens. E então, lá havia 12 cestos com 5 pães e 2 peixes. E Jesus deu aquele cesto com pão e com peixe para os seus discípulos, ou seja, apóstolos. E os apóstolos deram à multidão 5 pães e 2 peixinhos. Tinha quase 5.000 homens. Eu acho que não tinha mulheres. E então, porque naquela época a multidão estava com muita fome. Estavam com muita fome. E por isso, eles não tinham nada para que eles possam comer. E então, Jesus deu os 12 cestos com os 5 pães e 2 peixes para os seus apóstolos, os discípulos, né? E os discípulos de Jesus começaram a dar 5 pães e 2 peixes para a multidão. E então, depois disso, a multidão ficaram satisfeitas. Que atitude dos apóstolos de Jesus! Bonito, gente, eles dando 5 pães e 2 peixes para as pessoas. Que atitude bonita! E então é isso que aconteceu em livro de Marcos. Em livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 até o 44. Mas quando Jesus estava num lugar deserto, havia um homem chamado João naquela época. Ele era discípulo de Jesus, mas só que ele já tinha morrido naquela época e por isso Jesus ficou muito triste. Jesus ficou muito cansado, ficou muito triste por causa da morte de João Batista. E por isso, João morreu. Ele era apóstolo de Jesus. E então é isso que aconteceu. Em livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 até
é o 44. Essa foi a primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar um like. E ativar o sininho, hein?